Você é agora, na verdade, a autoridade Hong Kong para o... Bem, todo país no mundo pode negar vistos a quem quiser. Isso é um fato. Quer gostemos ou não, eles podem negar vistos. Número 2, aquele movimento não era um movimento a favor de um grupo que massacrou bebês e inocentes. Isso não é o que... Aquele movimento, havia pessoas que estavam reclamando porque não havia democracia. Mas quero dizer, eles estavam chateados com a direção que Hong Kong estava tomando e a lei chinesa que estava sendo imposta. Mas todo país no mundo tem o direito de negar um visto a você. Eu não tenho direito a um visto, você não tem direito a um visto. Ninguém tem direito a um visto em qualquer outro país. Eles podem determinar isso e podem revogar a qualquer momento que quiserem. Agora, acho importante que haja uma distinção clara entre protestar contra a ordem democrática e protestar a favor de grupos que defendem a matança e assassinato de pessoas inocentes, que é o que muitos desses grupos apoiam. Além disso, esses grupos não estão apenas tomando o controle. Não estamos falando de ocupações pacíficas. Estamos falando sobre construir Eles são vandalizados, desfigurados por meses a fio. E, em alguns casos, simplesmente não vamos permitir isso. Eu não entendo por que as pessoas não conseguem um visto. É um presente. É um voluntário. Nós decidimos dar-lhe um visto. Negamos vistos em todo o mundo todos os dias por uma variedade de razões. Isso significa que também podemos revogar esses vistos. Ninguém tem direito a um visto. Eu... A primeira coisa, estamos tendo que pedir muito? Bem, nós não vamos. Aqueles que eles conhecem, eles procuram se autorrelatar. Eles podem fazer isso. Porque é isso que fizemos. Estamos basicamente pedindo que deixem o país. É por isso que foram detidos. Eles podem fazer isso amanhã com um bilhete de avião e partir, sem problema. Mas eu acrescentaria a isso que eu o advertiria contra confiar apenas no que a mídia pode fazer. Essas apresentações, o necessário seria tornar-se importante. Por exemplo, com aquele gay, ela cometeu muito como ela realizou alguma das coisas que... Você poderia listar? As atividades apresentadas a mim atendem ao padrão do que acabei de descrever para você. Pessoas que apoiam movimentos que vão contra a política externa dos Estados Unidos. Se necessário e um tribunal nos obrigar, forneceremos essa informação. Mas em última análise é um decente. Juízes não emitem. Não há direito a... Podemos cancelar vistos de estudantes sob a lei. E eles rezam para que possamos negar vistos de estudantes sob a lei. E faremos isso em caso de incêndio. A esmagadora maioria dos vistos de estudante neste país não será revogada. A esmagadora maioria das pessoas que vêm ao país para estudar não está envolvida, associada ou alinhada com organizações que buscam causar danos neste país e que francamente odeiam o governo dos Estados Unidos e nosso modo de vida. Eu simplesmente acho uma loucura continuar a fornecer vistos. Políticas que estão em contradição com o interesse nacional. Eles estão divididos? Estão? Bem, tenho certeza que estão. Eu não sei. Quer dizer, tenho certeza que estão. Quer dizer, trazendo isso para nós? Bem, não vamos falar sobre o processo pelo qual estamos identificando isso, porque, obviamente, estamos procurando mais pessoas. Mas, veja, a atenção é simples. Seu visto expirou, seu visto foi revogado, você tem que sair. Sim, nossos agentes, eu não, isso está em transferência de VA, então eu não sei quais são suas práticas, mas nossos agentes tiveram que proteger sua identidade porque se viram alvos de violência, alvos de operações contra eles. Eu diria que a maioria desses manifestantes está usando máscaras e eles não são da aplicação da lei. Quem você acha? Bem, eles não fazem parte do Estado, eles não fazem, nós não os controlamos. Isso é separado. Isso resolve. Pelo que entendi, Martin, na verdade, começou a retransmitir hoje em alguns outros. Acho que a ordem executiva exigia que todas essas agências fossem reduzidas ao mínimo legal. E acho que o objetivo final, ao longo do tempo, pelo que entendo, é reformar essas entidades para que elas forneçam opiniões. Isso, francamente, favorece e avança o interesse nacional nos Estados Unidos. Temos muitos meios de comunicação independentes, incluindo todos vocês. E então estamos interessados em meios de comunicação que apresentem o ponto de vista da América. O Salão Bartholomew de Stanford. E então essa revisão continuará, mas obviamente isso está fora do parque estadual. No entanto,
Eu gostaria, mas sei que ainda não, talvez vejamos, mas eu não. Sim, alguns não foram, mas serão reestudados. No fim, estamos tentando encontrar programas que sejam eficazes. Ninguém foi... Sim, mas há o eu. Há um monte que aprovamos e nem sequer hesitamos, apenas reiniciamos e estamos fazendo. Há outros que suspendemos porque não achávamos que estávamos obtendo o retorno sobre o investimento. Esse dinheiro pode ser redirecionado para um programa que funcione melhor. Ao mesmo tempo, isso é... Eu teria que descobrir quem vou ouvir. O que dissemos? Estamos te dizendo. Não apenas, mas violentos, muito bem organizados. Eles foram capazes de se comunicar entre si, sinais de mão, todos os tipos de... Quero dizer, isso é uma gangue de prisão, então não me surpreende. É de onde se origina o Trinidade e Água. Mas não me surpreende que eles sejam muito eficazes nesse ambiente. Eles também são muito perigosos para manter em nosso país. Quando você mantém gangues de prisão em seu país, elas crescem, elas se espalham. A MS-13 foi, na verdade, um grupo que começou por refugiados salvadorenhos. Ou, na verdade, pessoas nascidas no ZEUA de descendência salvadorenha nas prisões. A MS-13 não se originou em El Salvador, ela se originou em El Salvador e as prisões do ZEUA se espalham de volta para El Salvador. As gangues de prisão são muito perigosas porque recrutam e quase criam academias dentro da prisão que depois se metastatizam e se espalham para a população em geral. Falei com alguém que estava em Guantánamo porque sei que são amigos da família, mas também falei com Pete Hatch sobre isso e, se não me engano, o secretário Noem também. Ambos, quando perguntei se isso era verdade, confirmaram. Admitimos que é isso, que seus oficiais e pessoas no local estavam meio que... Então, na verdade, ouvi isso de um ponto de vista pessoal e depois me foi referido por 2 membros do conselho. Alguém enviaram, você sabe, milhares de prisioneiros 400 nas gangues que potencialmente hoje do ano passado. Mas o livro era gangue. Bem, no final das contas, todo esse trabalho do Departamento de Segurança Interna, eles os identificaram. Tenho confiança na avaliação que eles fizeram, mas não posso falar sobre nenhum dos casos individuais. Você não está envolvido em arquivá-lo, mas não tenho motivo. Na verdade, estou confiante de que eles arquivaram a lista correta. E se tivermos a oportunidade de enviar mais, enviaremos. Mais membros de gangue, senhora? 13, o que quer que possamos enviar. Bem, cada um deles era deportável por razões além do ato de inimigos estrangeiros. O senhora? 13, 12, todos eram deportáveis. Muitas dessas pessoas já tinham ordem de deportação e estavam sob custódia ou foram recentemente apreendidas. Então cada pessoa que foi enviada para lá era deportável. Infelizmente, até esta semana, os venezuelanos não estavam aceitando ninguém. Eles não estavam permitindo que ninguém voltasse. Eles eram o único país no hemisfério que estava se recusando a aceitar qualquer pessoa. Eles reiniciaram isso e acredito que continuem, para que não tenhamos que usar esses softwares. Não, eu acho que a natureza acelerada disso. Essas gangues estavam organizadas. Elas estavam apresentando riscos muito reais e imediatos em várias comunidades do nosso país de forma organizada. Temos motivos para acreditar que eles estavam sendo empurrados em grande número para os Estados Unidos pelo regime na Venezuela. Você viu ontem, um deles chegou à Venezuela e foi recebido na pista como um herói. Este é um indivíduo que foi preso e flagrado em vídeo atacando policiais na Times Square. Zombou das forças da lei depois de fazer isso. Então, nós acreditamos que, de muitas maneiras, o regime venezuelano incentivou esse fluxo dessas tropas em direção aos Estados Unidos para causar danos em nosso país. Eu falei com ele várias vezes, não depois do longo tempo que você esteve por perto. Bem, sim. Primeiro, sim.
Bem, sobre a declaração da AA, isso veio da Casa Branca. Minhas conversas com o presidente McKelly foram como um acompanhamento e para finalizar um acordo verbal que havíamos alcançado na minha visita a El Salvador no meu certificado de nascimento como secretário. Então foi apenas uma espécie de acompanhamento disso. Nós íamos prosseguir. Estávamos prontos agora para executar em algum momento, estávamos trabalhando nesses arranjos. E era sobre isso que essas ligações tratavam, ou menos. Finalizamos o que havíamos acordado. Não posso falar sobre o momento de por que eles divulgaram quando o fizeram. Posso te dizer, e acho que você estava nessa viagem, que o acordo para abrigar criminosos estrangeiros foi alcançado com o presidente McKelly em fevereiro. E então eu falei com ele desde então, mas obviamente naqueles dias em que estive lá, nós falamos porque tínhamos algumas perguntas que queríamos respostas e que ele queria respostas. Ryan, devo ir agora. Bem, não estou preparado para julgar isso. Eles reúnem, eles estão conversando conosco, eles estão fazendo propostas, eles estão concordando com cessar fogos, mas com condições que precisamos analisar. Não estou preparado para caracterizá-lo como uma coisa ou outra. O que eu disse quase desde o início é: esta palavra é complexo. Você pode ver que já se passaram quase 3 anos e eu nunca disse que seria simples. Há muito trabalho a ser feito com ambos os lados da equipe, mas vamos observar e decidir. Precisamos falar você. Estamos tentando alcançar a paz. Estamos comprometidos em tentar alcançar a paz pelo tempo que for necessário. Isso não significa que eu possa garantir que haverá um acordo em uma semana ou um mês. Simplesmente não posso estabelecer um prazo porque isso tem que depender de nós. Depende dos russos, depende da Ucrânia, também depende dos nossos parceiros na Europa. Temos sanções que terão que ser levadas em consideração, acredito, como parte de qualquer acordo final. Sempre acho que é progresso. Agora, esses detalhes estão sendo acordados. Além disso, isso me leva novamente a determinar o tipo de postura de negociação e quais são os impedimentos para a paz. Então, eu acho que quando você negocia, quando você se senta com as pessoas e fala sobre essas coisas, e elas têm que formalizar e documentar essas coisas, pelo menos começa a dar definição ao que são os impedimentos para a paz. Quanto à disposição, isso será testado quando chegar a hora de assinar ou se lidarmos com os impedimentos, um lado ou outro, né? Então saberemos, mas ainda não estamos nesse estágio. Bem, eu acho que você tem que fazer mais progresso no nível técnico. Vamos ver, vamos analisar, como eu disse, quando eles voltaram da Arábia Saudita. Quero sentar e conversar com nossa equipe que estava no local e ter uma melhor noção de como foram essas negociações. Porque muito disso não está apenas escrito, é o que foi dito ao longo de 12 horas. E a propósito, nos encontramos com os ucranianos 2 vezes. Bem, então queremos obter isso. Nos encontramos com eles no domingo e novamente na terça-feira, o restante é na segunda-feira. Então, preciso ouvir deles diretamente um pouco mais sobre como foi. E então apresentaremos isso. Nos encontraremos com a equipe e apresentaremos isso ao presidente e decidiremos um caminho. Quais são os próximos passos? Estamos envolvidos. Tive conversas com vários países sobre a Etiópia e Quênia apenas nas últimas 72 horas. Temos levantado essa questão. E estamos muito preocupados que possamos retroceder para onde estávamos há 1 década ou menos. Então, não queremos ver isso acontecer. E por isso, estamos tentando descobrir e temos nos envolvido com nossos parceiros para solicitar suas ideias sobre o que fazer a respeito, para qual contribuição os Estados Unidos podem dar para estabilizar isso. Há vários lugares onde estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso com a RPC em Ruanda também. Então, há alguns lugares assim onde nos encontramos meio que perguntando aos nossos parceiros regionais como eles podem ser mais úteis e engajados. E com nossos parceiros fora da região também. Eu falei com o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido ontem sobre isso
qual é a situação atual com o Irã na carta? Ah, você acabou de me perguntar isso, mas não conseguiu ouvir. Não, está tudo bem. Eu só preciso agora lembrar a resposta, porque tem que ser idêntica. Isso é... foi relatado publicamente que o presidente enviou uma mensagem. Eu antecipo uma resposta. Mas não temos mais nada a anunciar sobre isso. É mais ou menos isso que eu chamo. Tudo bem? Tudo bem. Esse jogo vai começar. O que você quer sobre sua intrusão? Eu não odeio o ecoturismo, só não é seguro. Quem disse isso? Não. Eu disse, eu não sou fã de ecoturismo. Eu não sou contra. As pessoas gostam de fazer essas coisas, mas, sabe, pra mim férias não envolvem cobras e aranhas. Então, essa é a minha opinião. Talvez isso mude, não sei. Alright, thanks.